Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer você ao carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o nosso programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa, aonde aqui estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, como chamamos as nossas pré-aulas. Hoje nós estaremos estudando a quarta lição do primeiro trimestre de 2026, que tem o tema geral, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, né? E o tema da lição de hoje, que é a lição 4, nós vamos estudar a paternidade divina. E para isso, nós temos hoje aqui a presença de dois comentaristas, nossos amigos, pastores, pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos pastores, também irmãos que estão sintonizados conosco. Que Deus abençoe e possamos aprender juntos da palavra de Deus. Glória a Deus. Ao meu outro lado, o evangelista Michel Miranda, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Rômulo, também aqueles que nos acompanham. Hoje é a primeira vez nesse ano aqui com os amados, então feliz 2026 para todos que nos acompanham. Glória a Deus. E para você ver como o tempo passa, né? Já estamos na quarta lição desse trimestre, um trimestre abençoado, já estudamos 3 lições. E lembrando você que deseja rever as aulas, é só entrar no nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP, lá você vai ter acesso às lições anteriores e toda semana anterior ao domingo aqui você assiste às pré-aulas, né? São gravadas, mas estamos aqui os pastores no comentário trazendo a melhor orientação possível dentro da explicação bíblica, a palavra do Senhor. E para nós não perdermos tempo, nós já vamos aí dar início nesta lição tão importante, né? Porque hoje nós vamos falar sobre a paternidade divina. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o tema. Queria pedir já ao pastor Rômulo Tavares que faça para nós a leitura do texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 14. Evangelista Michel, a verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Glória a Deus. Nós também temos, amados, aqui os objetivos da lição, e eles são 3. O primeiro objetivo é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Nós também temos a leitura bíblica em classe, você pode estar lendo, que está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Acompanhe a leitura da lição. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe, né? E a gente queria já deixar para você também aqui a leitura diária que está aqui no rodapé da capa da revista, né? Da lição de hoje, que é a Paternidade Divina. Você tem as leituras ali de segunda
a sábado para você estar fazendo, lembrando que a de domingo é a que você acabou de ler. O programa Escola Bíblica Dominical, ele tem o intuito de trazer conhecimento até você. Então pegue o seu papel, pegue a sua caneta, anote, você que é professor, você que é aluno, superintendente, não importa. É amante da palavra de Deus, fique ligado porque agora tem aí comentários valiosos para o seu crescimento espiritual. Pastor Rômulo, Evangelista Michel, na lição de hoje nós vamos falar então sobre a paternidade divina, né? Nós vamos estudar como o Pai se revela ou revela a sua paternidade por meio da Trindade. O tema geral é a Santíssima Trindade, né? Não três deuses, mas um único Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo, né? Nós vamos ver também que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada, né, em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com a confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. E o primeiro ponto, pastor Rômulo, já vai falar sobre a revelação da paternidade do Pai. E aqui traz para nós uma definição dessa paternidade. O senhor poderia trazer para nós? É claro, quando estamos nos referindo a Deus, esse termo ele tem um sentido bem mais amplo do que nós usamos no dia a dia, né? Porque pensamos em paternidade como um pai que ou gerou uma criança, um filho, ou é responsável pela criação, pelo desenvolvimento, pelo cuidado, pela provisão de um filho, de uma família. Quando pensamos em relação a Deus, estamos em primeiro fato tratando Deus como aquele que é a fonte primária, um ser autoexistente do qual a própria vida procede. Então estamos falando do originador, né? Deus é essa própria fonte, chamado aqui nesse primeiro subponto pelo autor de fonte de consolo. Ele é a própria fonte. Estamos falando da paternidade de Deus em relação à revelação que faz de si, sua obra criadora, a sua própria manifestação na história, a revelação que faz de si mesmo. Podemos perceber essa paternidade, essa definição também dentro do aspecto soteriológico da redenção e na própria relação trinitária aparece. Também entendemos Deus como Pai, como um ser que se relaciona, um Deus que gera família, que se manifesta no ambiente de família e por isso chama para a filiação. Percebemos também um Deus bondoso, e aqui eu queria citar o texto colocado pelo autor, a Epístola Geral de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz que ele é originador de toda boa dádiva, todo bom perfeito provém dele. Ele é Pai, né? Mas também tem essa relação com Jesus como Filho. Nós vamos estudar um termo interessante que é eternamente gerado, ele é consubstancial, mesma essência. E também nos referimos ao fato de Deus, como Pai, nos levar para um outro status, uma outra posição. Se Ele é Pai, então nós não somos apenas uma criatura gerada nem produto de uma evolução. Há um Deus que é Pai, criador, mantenedor e responsável pela criação. Existem esses distintos aspectos do que é uma paternidade em Deus. A gente já observa essa relação de um Deus como pai na relação com o seu povo, né? Ele vocaciona as pessoas de uma família para andarem com ele, os forma como nação, lhes dá uma terra, uma identidade, leis para organizarem a sua vida, e ele parece como esse pai da nação de Israel, mas agora no Novo Testamento, principalmente a partir da pessoa de Jesus, temos um pai de fato, um Deus que cuida, que provê, que protege, que faz parte da vida, que nos chama para essa relação com Ele. Por que a gente diz relação familiar, como eu citei? Porque é distinto de divindades que mantêm uma relação distante ou que não convida o ser humano para uma proximidade. Ele é pai, tem relação de amor, paternidade, filiação, e é nessa paternidade de Deus que a gente ressignifica inclusive nossa espiritualidade. E aí eu queria só destacar aqui uma frase do autor que ele coloca a partir da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto,
capítulo 8, versículo 6, dizendo: o Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, Ele é o princípio sem princípio, Ele não é gerado, mas é aquele que, aí termo interessante, gera o Filho e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo, João 14, 26. Isso nos traz consolo. Por que isso é a fonte do consolo? Porque nós não vivemos uma vida sem sentido. Nós temos um Deus que é Pai. E se é Pai, se preocupa conosco, cuida de nós, está interessado em nós e tem uma relação de amor. E é esse o grande chamado para nos relacionarmos com Deus através do seu perfeito e incomparável amor. Glória a Deus. Importante, né, pastor Romulo, dentro dessa definição da paternidade do Pai, né, de Deus, e a gente vai ver como Deus, ele age, né, porque a gente chama Deus de Pai, mas aqui a gente começa a evidenciar e experimentar mesmo o cuidado de Deus como Pai, né, não só o Pai de toda a criação, mas o nosso Pai que se preocupa com a nossa necessidade, como estamos, né, e dentro dessa definição que o senhor trouxe, eu vou passar aqui no subponto 2 com Michel, que afirma que a paternidade, ou o autor vai explicar sobre essa paternidade eterna. Como assim uma paternidade eterna, né? A paternidade eterna do Pai. Sim, muito bem explicado já pelo pastor Romulo, né, essa introdução a respeito do Pai, né, essa paternidade, né? E agora esse segundo tópico vai trazer justamente essa questão, né, desde a eternidade, né? Então, note que a nossa própria declaração de fé vai trazer lá no finalzinho, no apêndice, os credos apostólicos, aonde o credo niceno vai trazer justamente essa expressão, ó: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Note que há uma sequência nesse texto. Cremos em um Deus só, né, um só Deus, o Pai Todo-Poderoso. Antes da criação já é considerado o Pai. Então aqui já está direcionando nesse sentido dessa eternidade do Pai. Note isso. E diferente, né, do que a gente tem dentro de uma paternidade temporal, vamos dizer assim, que seria humano, né? O ser humano, há um momento em que ele se torna pai. Há um momento específico na sua vida que ele se torna pai. E com Deus não é assim, né? O que a gente chama, né, de uma paternidade, né, uma paternidade ontológica, né, que já surge dele mesmo, nele mesmo, sem ser um ato de criação. Parte dele mesmo essa paternidade, né? Então note só, essa é uma das diferenças, né? Então Deus não adquire um título de pai, né? Ao criar o universo, como o pastor já comentou aqui, né? Aqui assim, ó, o título de pai ao criar o universo, o homem, ele é pai porque sempre gerou eternamente o filho, né? E nós temos textos muito claros que apontam o filho, nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais à frente, apontam para o filho já lá na eternidade, né? Que mais? Não houve um momento no tempo em que o pai existisse sem o filho, né? Então, aqui mais um ponto principal aí da Trindade. A relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade é a base de toda essa realidade, né? Então, note que o autor vai trazer na revista aqui, o Evangelho de João 17:5, que vai dizer justamente isso. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha que o próprio Cristo declarando essa glória do Pai, que ele já teve essa participação dessa glória do Pai nele antes de todas as coisas serem criadas, né? Então, note como isso é importante, né? Isso é uma prova exegética, vamos dizer assim, de que a comunhão entre pai e filho é anterior, então, a toda a criação.
Então, isso é muito importante a gente decifrar aqui, né? Então, a glória que Jesus reivindica não é algo novo, mas um retorno a um estado de comunhão que ele já tinha antes do princípio junto com o Pai. Né? Agora, uma outra questão interessante também é a questão da identidade e comunhão que há aqui. Né? A identidade de Deus como Pai está intrinsecamente ligada à sua relação com o Filho. Então, se o Filho é eterno, a paternidade também é eterna. Então, aqui a gente vê, logicamente, essa questão dessa paternidade eterna, né? Que vai além do nosso entendimento, porque a gente tem essa visão mais humana nossa. Né? Em um momento da vida eu me tornei pai. E Deus não, Deus ele já é pai antes de tudo. Né? Já na eternidade ele é pai. E daí a lição ainda vai trazer alguns textos, né? Efésios 1, 3, 4, que vai falar sobre as bênçãos e a eleição em Cristo ocorrem antes da fundação do mundo. Hebreus 1, 2 e 3, Deus define o Filho como herdeiro e agente da criação, sustentando que ele é o resplendor da glória do Pai. Hebreus 9,14 também reforça a atuação do Espírito, né, consolidando que as três pessoas da Trindade coexistem em unidade e essência e distinção de pessoas desde sempre. Né? Hebreus 9,14 diz lá: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Né? Então aí a gente vê claramente, né, essa interação pai-filho já na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas. Eu confesso aqui ao pastor Rômulo e ao evangelista Michel que quando a gente fala de eternidade, eu já tentei buscar explicação para isso. Né? E aqui fala, o pastor Rômulo vai comentar para nós agora o terceiro subponto, que fala: o pai gerou o filho. Gerou o filho que já é eterno. E quando a gente fala um Deus que é de eternidade a eternidade, eu já tentei buscar definição para a gente compreender o que é eternidade, mas eu não consegui achar. Né? Eu acho que nem a história, nem todo o conhecimento, eu vou até além, até o próprio sábio Salomão, com toda a sua sabedoria, não conseguiria definir, pastor, porque é algo, eu acho que não cabe dentro da nossa ciência, da mente humana, mas é real porque o próprio Deus falou isso. E aqui o subponto 3 diz: o pai gerou o filho, não criou, gerou, mas um Jesus que já existia eternamente. Eu deixo com o senhor para desenrolar aí para nós. Bom, se pudesse ser completamente definido, não seria Deus. Exatamente. Né? Já começa aí ali na nossa capacidade limitada e também afetada pelo pecado. Né? Nós trabalhamos com questões físicas, palpáveis, observáveis, repetidas. Né? Partimos de pressupostos daquilo que temos e podemos experimentar, provar, sentir, atestar, né? Mas é claro que todo conhecimento e estudo ele é limitado e por isso ele precisa ser dinâmico e ele é consubstancial também ao seu tempo. Então, conforme o tempo, há pontos de vista distintos, colocações distintas. Então, quando partimos do pressuposto do divino, nós não trabalhamos com aquilo que é observável, mas com aquilo que é revelado. Então, aquilo que Deus diz a respeito de si é o que nós temos para estudar, meditar e conhecer a respeito de Deus e no final ficarmos maravilhados pelo fato dele ser Deus. E aí, quando nós estamos trabalhando com aquilo que o evangelista Michel colocou tão bem aqui, né, sobre Deus nunca deixou de ser pai porque sempre teve uma relação com o seu filho, então logo chegamos à conclusão desse terceiro subponto, que esse filho é eterno, que ele é consubstancial, e foi muito bem citado aqui o credo. E a gente pensa nesse credo de Nicéia, e depois isso é ampliado no Constantinopla, combatendo inclusive lá no quarto século o arianismo, e vai trazer essa ideia de que o filho ele é eternamente com o pai. Então, esse termo bíblico e teológico eternamente gerado, estamos, em primeiro lugar, dizendo que ele vem da mesma essência, a mesma natureza, tem os mesmos atributos, as mesmas qualidades inseparáveis em relação ao seu ser. Então, exemplo prático do ponto de vista teológico, se o pai é onipotente, o filho também o é. Se é onisciente, o filho também o é.
Ou seja, Deus é autoexistente, citado aqui pelo autor, e o Filho também é autoexistente. Então estamos falando de mesma natureza, mesma essência, mesmos atributos, mesmas capacidades, habilidades e qualidades. Uma segunda questão é uma questão do ponto de vista prático soteriológico, isto é, estamos falando aqui da Trindade do ponto de vista da economia da Trindade. Existem distintas ações da Trindade que apontam para uma mesma essência, porém pessoas distintas. E é isso que qualifica como não três deuses, mas um Deus em essência, agora manifesto em três pessoas. Há uma relação de Pai e de Filho e ao Espírito, como estaremos estudando aqui, né? Claro, dentro das nossas capacidades, a gente vai tentando explicar isso que a Bíblia aponta para esse conceito, essa doutrina bíblica. E entre ela, estamos afirmando que o Filho nunca deixou de ser Deus, eterno, todo-poderoso. Ele é divino. Então, do ponto de vista prático soteriológico, existe uma manifestação salvífica do Filho. E é essa manifestação, essa economia da Trindade que mostra distintos papéis, que ratificam a verdade da Trindade e também apontam para a unidade de propósito, cada um cumprindo uma distinta função. Todos eles teriam capacidade de fazer a mesma coisa, mas devido à qualidade, a função e o objetivo, eles trabalham junto, o que mostra esse pensamento monoteísta de um só Deus, uma mesma essência, não há desacordo. Então, ele é eternamente gerado porque é da mesma essência, ele trabalha com o Pai, o Espírito está com ambos, estão trabalhando num projeto eterno de redenção. Nunca o Filho deixou de ser Filho. A mesma natureza e a mesma capacidade. E aqui há um texto importante no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, e gostaria de chamar a sua atenção aqui para a revista colocado pelo autor. Ele diz, ele sempre existiu com o Pai com a mesma essência. Olha o texto. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente, o Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Então, se você quiser aqui colocar junto essa palavra gerado, coloca mesma essência, mesma natureza, mesma geração, né? Então, mesmas qualidades. O que estamos dizendo é que ambos são divino. Agora, por que a gente diz eternamente gerado, isso é repetido nos concílios para combater a heresia? Porque quando a gente já usa a palavra eternamente, significa que não teve princípio, né? Nem terá fim. Talvez um jeito da gente tentar compreender essa palavra é a ausência de tempo. Não trabalha com pressuposto de tempo. Então é incoerente a pergunta, mas quando começou? Né? Foi criado? Bom, se foi criado, não é Deus e não é eterno. Teve um princípio. Ele é temporal. Então essa atemporalidade, o fato de não estar preso no tempo, mas agir no tempo quanto deseja, por exemplo, no plano da redenção, quando Jesus vem, vive uma vida aqui, sobe a cruz, são ações de Deus dentro desse tempo nosso, mas sem estar preso ao tempo. E aí aponta para uma outra coisa gloriosa. Veja, ele é um Deus transcendente. O evangelista Michel, junto com o autor e os textos bíblicos, colocou muito bem que ele é Pai no sentido que ele é criador. Ou quando citamos o primeiro ponto, ele é fonte. Dele se origina todas as coisas. Então, quando a gente diz Deus é Pai, até ser Pai é por causa de Deus. A gente só gera vida porque recebeu vida de Deus, porque foi criado por Deus. Ele é Pai no sentido absoluto. Todas as outras ideias de paternidade são apenas continuidade e respostas a um Deus que é originário de todas as coisas. Mas o Filho sempre esteve, o Espírito sempre esteve. E atributos são citados de igual forma para ambos. E eles trabalham no mesmo projeto. Então estão eternamente, intrinsecamente ligados. Ele é eternamente gerado, isto é, eternamente da mesma essência, da mesma geração, da mesma qualidade, dos mesmos atributos. Ele sempre é com o Pai. Por isso, eu e o Pai somos um, sempre esteve presente antes de todas as coisas, porque é eternamente gerado ou eternamente
consubstancial, da mesma substância, com os mesmos atributos que o Pai. Glória a Deus. Queridos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a 4ª lição do primeiro trimestre de 2026 com o tema A Paternidade Divina. O tema geral é a Santíssima Trindade. Convidamos você a continuar conosco, que ainda tem muitos comentários para abençoar a sua vida. Evangelista Michel, o 4º subponto vai dizer: o Pai nos concede o Espírito. E deixo com você aqui essa explanação. Ok. Estudamos isso uns trimestres atrás aí, né? O Evangelho de João, né? Falamos um pouquinho a respeito disso, mas interessante sempre retornar e, quando quiser, também as lições anteriores nos ajudam a enriquecer, né, o nosso conteúdo, nossa aula, né? Então, note que há uma procedência, uma missão do Espírito Santo no texto, né, João 15, 26, né? Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Então note, né, aqui a gente tem um termo interessante que a gente usa, que é dentro da teologia sistemática, que é processão, né? E aqui não é possessão, né? Processão, né? Daquilo que procede, né? Então a gente precisa destacar isso aqui, né? Uma processão eterna, né? Então o Espírito Santo procede do Pai, né? E é isso que nós chamamos de processão, né? A forma como o Espírito se relaciona, então, de forma já eterna com as outras pessoas da Trindade, né? Então a gente tem que olhar para isso. Outro ponto que também foi bastante discutido, e daí o credo vai trazer aqui também, né? Que vai dizer assim, ó, e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. Então note, né, que a declaração do credo vai apresentar o Espírito Santo de Deus também como participante desta trindade, né, com as mesmas características, como já foi falado aqui a respeito do Filho. O Espírito, ele também tem, né, essa mesma autoridade, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, eu oro ao Pai, eu oro ao Filho, eu oro ao Espírito. Ora a qualquer um deles, porque os três são Deus e eles vão atender, né? Então, a gente quer fazer essa separação, a gente quer colocar em modos, a gente quer colocar em classes hierárquicas, né? E não, né? O Espírito Santo, ele tem a mesma autoridade, né? E note que há um outro termo que daí foi acrescentado justamente para resolver essa problemática, porque havia uma discussão que o Espírito só tinha sido enviado pelo Pai e não pelo Filho, mas aqui a gente vê o texto que o Filho é participante também neste momento, né? Que se chama filioque, né? É um termo usado, um termo latino, que vai justamente trazer essa característica, que o Espírito Santo ele não vem em carreira solo. Ele não vem fazer algo em particular que é só dele, né? Ele vem em nome do Pai, ele vem em nome do Filho, e justamente com o propósito de aplicar a redenção, né? A obra de redenção sobre a humanidade, né? Então isso é muito importante a gente entender. Outro ponto interessante, a divindade é a presença constante desse Espírito de Deus, né? Então o Espírito de Deus é vital reafirmar, né, a divindade deste Espírito, Atos 5, 3 e 4, né? Ele não é uma força, ele não é uma energia, né? É uma pessoa divina, participante dessa trindade, né? E ele está, como o Evangelho de João diz, né, para nós, ele está permanentemente com a gente, em todo momento, né? A gente, como ser humano, a gente pensa, né, deixa eu fazer uma coisinha errada aqui, né, deixa eu pecar um pouquinho aqui, o Espírito Santo fica de lado aí um pouquinho, né, deixa eu fazer as minhas coisas que eu quero fazer, e acaba querendo empurrar ele para fora, mas não tem como, porque ele está constantemente conosco em todo o tempo, né? E olhando para todas as nossas ações, olhando para todas as nossas atitudes, né? Então, em todo o tempo, ele está
olhando para nós, né? A promessa em João 14, né, garante que ele não é um visitante, mas um habitante, né? E às vezes a gente acaba cometendo o erro de fazendo um convite, né? Aqueles que já são crentes, né, e já têm o Espírito Santo habitando dentro da sua vida e acabam convidando o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, vem, né, tomar um café da manhã comigo, mas a gente precisa entender que o Espírito Santo está em nós. Somos morada do Espírito Santo. Ele já habita em nós. Né? Habita em nós. Então, como que eu convido alguém para entrar se ele já está dentro? Né? A não ser que haja uma exceção que, né, a pessoa afastou o Espírito Santo e agora precisa de uma reconciliação. Aí é outra história. Mas o crente em Cristo, ele já tem o Espírito de Deus dentro dele, habitando dentro dele, né? Que mais aqui, ó, ele foi enviado para estar para sempre, traz segurança, né? O crente nunca está órfão, falamos disso no Evangelho de João, né? Ele tem esse papel, né, mediador, né, um acesso ao Pai, né? O meio pelo qual temos acesso ao Pai, Ele que leva nossas orações, né? Quando não conseguimos orar, nossos gemidos inexprimíveis, né? Outra questão, né? O testemunho da adoção, Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma que ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Então, através do Espírito Santo de Deus, dessa habitação dentro de nós, nós conseguimos perceber, então, que também somos filhos, não somos mais escravos, agora somos filhos. Né? Então isso faz todo o papel que o Espírito Santo vai desenvolver nas nossas vidas, né? Trazendo aí essa questão de nos guiar em toda a verdade, em um mundo, né, totalmente vivendo no relativismo, onde, né, está tudo sendo distorcido. Nós temos aquele que está conosco em todo momento, nos direcionando e nos guiando sempre na verdade, que é a palavra de Deus. Então, né, quando nós olhamos para isso, nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, e que ele é concedido pelo Pai, ele é concedido pelo Filho, para estar conosco em todo o tempo e nos auxiliar em toda a nossa caminhada, isso é maravilhoso e não tem palavras para expressar a gratidão que nós deveríamos ter de ter o próprio Deus habitando em nosso ser. Perfeito, perfeito. Queridos, a sinopse do tópico 1, do primeiro ponto, diz o seguinte: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. O segundo ponto, pastor Rômulo, reconhecendo a paternidade do Pai, vai explicar aqui que, creio eu assim, que nós devemos confessar a Cristo como Filho, né? Ou confessar a Cristo como Filho. Como é que funciona esse processo para nós, os cristãos? Bom, se nós estamos estudando que Deus é Pai e nunca deixou de ser Pai, porque sempre teve uma relação com o Filho, logo declarar Jesus como o Filho de Deus é um ato consciente de fé bíblico e essencial para a salvação. Deve ser pública também? Sim, porque ele não é apenas racional, não é apenas doutrinário, conceitual. Bom, se Deus tem um filho e esse filho é um meio de salvação, negar o filho é negar ao pai e é negar a salvação. O ser humano teria que ser salvador de si mesmo, né? E, consequentemente, ele teria que prestar contas e dar conta da finitude, dos efeitos do pecado e garantir sua própria eternidade a partir de si. E isso é impossível para um ser temporal, limitado e falho como ser humano. Logo, olhamos para a revelação das Escrituras e aponta para um Deus que eternamente se manifesta e se relaciona com o seu próprio Filho e o seu próprio Espírito. E em um ato de graça e favor, de generosidade de Deus, envia o seu Filho como Salvador. E Salvador não apenas em relação ao estado do ser humano, mas também convidando ele para além dos efeitos do pecado, para um novo estado, uma nova vida, uma nova posição. A posição da filiação agora, sendo adotado por Deus e colocado no mesmo nível com o seu filho, que é o filho unigênito, ou seja, dessa única geração, dessa mesma essência. É um ato de adoção e por isso eu preciso
ter a fé nessa graça, nesse favor, nesse ato salvífico de Deus de me receber, me adotar nessa família. Então, esse ato, primeiro, é uma declaração pública, não apenas privado. Por quê? Porque se ele é o Filho, logo e Salvador, se torna o meu Senhor. Se ele se torna o meu Senhor, eu não vivo mais minha vida a partir dos meus desejos. Eu não sou mais quem guia a minha vida. Agora eu sou guiado, eu sou direcionado. Ele salva de mim mesmo da condenação, da corrupção e me torna eternamente também um filho de Deus. Por isso ele é público, ele é declaratório, mas ele é público, de alguém que passa a viver uma nova vida. E essa declaração pública traz compromisso, traz identidade, muda as minhas relações, como eu serei visto, qual é o modelo de vida que eu vou ter agora. Eu não vivo apenas como uma criatura existente. Agora, Deus me deu o direito pela fé de ser feito filho, ser chamado filho de Deus. E carregar filho de Deus, agora eu vou precisar de um modelo de filho de Deus. Como que tem a mesma essência de Deus se eu não tenho? Se a imagem e semelhança do Criador em mim ficou ofuscada pelo pecado, às vezes minhas atitudes, pensamentos, eu fico mais parecido comigo, com alguma coisa, mas não tão parecido com Deus. O ódio, a raiva, o ego, os desejos, a perversão sexual vai fazendo o ser humano ficar parecido com qualquer outra coisa, menos com Deus. Então, o padrão de um filho, o modelo de um filho agora, o filho que aponta para o pai, que representa o pai, que é a imagem de Deus perfeita, exata de quem Deus é, sem o pecado, sem estar ofuscado, é o Senhor Jesus. Então, essa declaração é também uma relação com Jesus que se torna esse modelo, que no batismo é declarado, como vimos na revista anterior, ele é declarado pelo próprio Pai como meu filho amado. Então, agora, quem diz que está nele precisa andar como ele andou. E esse filho, essa declaração, ela se torna esse comprometimento, esse padrão. Então, ou eu vivo a partir do modelo de criatura como Adão, ou eu vivo num outro tipo agora. É como se fosse um segundo tipo de ser humano, um segundo Adão. É um filho, o filho de Deus, o filho amado. Então é um comprometimento a partir de uma pessoa, é relação com uma pessoa, e não apenas com o conceito. Olha que importante o que o autor vai colocar aqui, citando o texto da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ou seja, algo divino, a essência divina começa a se relacionar comigo e eu começo a me relacionar com Deus. Agora, eu sou unido a Deus pela fé. E o meio é Jesus. Olha, reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé. E agora vamos para a prática. Sinaliza que Deus habita no coração do crente, repetindo lá a carta de Paulo aos Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Então eu confesso, mas creio que Deus enviou Jesus. E aqui está a diferença. Bom, isso não é uma questão só conceitual. Isso não vem da razão. Inclusive, quando Pedro declarou, isso não é citado aqui pelo autor, mas eu queria lembrar, somar aí com você, professor, que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus deixa claro que isso não é razão de Pedro. Isso é o Pai que revelou. E esse ato, então, de reconhecer a paternidade de Deus, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, encontrar essa relação eterna entre Deus e Jesus, o Pai e o Filho, ele é o Filho de Deus, ele é a própria essência do Pai, ele é igual ao Pai, eu posso enxergar o Pai nele, ele é um Filho literalmente igual ao Pai, ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Quem faz o ser humano entender isso é o Espírito Santo, por isso o autor nos lembra do texto a igreja de Corinto, lá na primeira carta, capítulo 12, versículo 3, eu gostaria de ler esse versículo. Olha que interessante, diz, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então há algo para além da razão, o próprio Espírito de Deus que vai testificando no meu espírito que eu sou filho e vai clamando Abba, Pai, é ele que me faz enxergar essa filiação divina em Jesus. E aí, há algo importante.
E eu gostaria de dizer a você, inclusive, que está, quem sabe, nos assistindo aqui pela primeira vez, ou que está dando os seus primeiros passos em contato com o Evangelho. Olha só que interessante. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 23. E isso é muito importante, porque não é só uma questão doutrinária, você nega totalmente a sua relação com o Pai. João diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E aí há um desejo aqui do autor que eu achei extraordinário, que ele diz que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, lá, João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Confessar Jesus como Filho de Deus é reconhecer a obra de salvação, a natureza de Jesus, sua relação com o Pai e aceitar o projeto de Deus. Se você ama o Filho, se você confessa o Filho, copia o Filho, glorifica o Filho, você honra o Pai. Glória a Deus. Eu até queria fazer menção do texto de Mateus, né? Capítulo 10, quando Jesus está ali com os 12 e declarando a missão dos 12. No versículo 32 e 33, Jesus diz assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante, né? Qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus faz menção, né? Que ele mesmo vai também confessar, né? A nós. E pastor Rômulo, evangelista Michel, já passo aqui para o Michel também, no subponto 2, do tópico 2, vai falar sobre a perfeição do amor do Pai. Sim. Esse amor que é perfeito, né? Sim. O maior amor de Deus pelos homens demonstrado é a vinda do Senhor Jesus. E eu deixo com você, Michel. Se fez carne, né? Habitou no nosso meio, morou certeza. no meio do seu povo. Note que esse amor no Antigo Testamento é demonstrado também quando o próprio Deus aparece a Moisés, né? Abrindo aqui um leque, fugindo um pouquinho, mas essa característica de amor, né? Quando o povo está escravizado no Egito, né? E ele vem com a expressão, né? Eu vi a aflição, ouvi o clamor do meu povo e por isso desci. Né? Note que há um cuidado de Deus para com o seu povo, e agora Cristo vem na terra nessa mesma característica, habita no meio do seu povo para fazer ali a sua obra. Né? Então note que dentro dessa perfeição de amor do Pai, né, que o tópico vai trazer aqui, Deus é amor, né? Então de forma ontológica aqui que a gente pode dizer, né? Isso já faz parte dele, não é algo criado, né? É dele, né? É um dos seus atributos, da sua essência, né? E interessante que o texto aqui em 1 João 4,16, né, não está dizendo que Deus tem amor pelas pessoas, né? Ele é o amor. Né? Então há uma diferença muito grande, né, nesse sentido. Então, esse amor, ele vai trabalhar em toda os seus atributos em razão desse povo escolhido, da sua criação escolhida, para que o resgate desse povo também seja feito de uma forma justa, mas também amorosa, porque Deus é justiça, mas Ele é amor também. Né? Então, mesmo que muitas das vezes a gente pode pensar, né, no Antigo Testamento, né, o povo passou por tantas dificuldades, mas em todo tempo, mesmo em meio às provações, Deus estava com eles, guiando, direcionando, alertando, né, os profetas sempre, né, direcionando, o caminho não é por aí, voltem-se para cá. Né? Então, todo tempo, mesmo na justiça de Deus, a gente vê que há um amor de Deus que sobressai, né? Na sua misericórdia. Né? A sua santidade também é amorosa, expressa esse amor, né, em todos. Que mais? Uma habitação mútua, né? O amor é a esfera de comunhão, né? Então Deus, ele deseja se relacionar com cada um de nós neste momento de comunhão. Né?
Ele não quer ficar isolado de um lado, ele quer diálogo, ele quer conversa. Né? Já lá no Gênesis a gente vê, né, na viração do dia vinha dialogar com a sua criação. Então, da mesma forma, Deus deseja, né, através do seu amor, que nós correspondamos a este amor que é dado gratuitamente para nós, não éramos merecedores, mas que a gente corresponda. Lógico que a gente não consegue chegar nem perto, nunca conseguiremos chegar tão perto, né, da profundidade do amor de Deus, mas corresponder com gratidão. Inclusive o tema do nosso ano, né, desse ano, é gratidão, né, sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Né? Então, quem permanece no amor está em Deus. Né? O texto vai dizer ali, né? 1 João 4,16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Aquele que ama a Deus, ele vai ter uma mudança no seu comportamento, nas suas atitudes. Aquilo nós vamos ver um pouquinho mais adiante na lição. Vai refletir no seu exterior, porque daí você vai, como imagem e semelhança de Deus, você vai fazer a diferença sobre a face da terra onde nós habitamos, demonstrando também esse amor um para com os outros. Né? Então, fala de comunhão. Não é um sentimento passageiro, né? Não é agora eu amo a Deus, ou Deus me ama e agora daqui a pouco Ele não me ama mais. Né? Geralmente quando a gente passa por alguma dificuldade, por alguma luta, né? Deus não me ama. Né? Não, Deus nos ama. Né? As circunstâncias não querem dizer nada, né, nesse sentido. E nós vamos para o texto, né? João 3,16, texto áureo da palavra de Deus, né? O amor do sacrifício, né? De doar a vida do próprio filho, né? Um amor perfeito, né? Que mediante a uma entrega do filho, não amou só com palavras, mas o próprio Cristo, né, é entregue, o seu próprio filho unigênito é entregue por amor a todos nós. Né? E é o próprio Pai que envia o Filho. Né? Então, note isso. O que mais? Nós temos a questão da adoção, né, identidade, né, quando nós aceitamos esse sacrifício, como já foi mencionado aqui, quando nós reconhecemos o Cristo, nós estamos reconhecendo o Pai, né, e automaticamente nós assumimos uma identidade. Não mais agora escravos, mas passamos a ser chamados de filhos de Deus. Né? Então, note como isso é importante. E o apóstolo Paulo vai trazer ali uma lista, né, Romanos 8, 38 e 39, falando ali de uma lista, né? A vida, a morte, os anjos, os principados, o que pode separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, né? E isso é tudo consequência da graça, né? A graça salvadora que veio de graça, de um ato de amor tão lindo para as nossas vidas, não é por mérito próprio nosso, não é por conquistas próprias nossas, mas sim o amor de Deus, ele é então, né, o motor de toda a graça para trazer salvação para aquele que está perdido. Glória a Deus, perfeito, né? A gente entender a perfeição desse amor de Deus aí que trabalha não para nós, mas Deus trabalha por nós, né? E Deus demonstrou isso quando enviou seu Filho, né, em forma de homem ali, veio. Jesus experimentou todas as dores, os sofrimentos. Ele realmente conhece a nossa necessidade, né? Ele pode dizer, eu conheço as suas dores, as suas dificuldades. Queridos, nós estamos estudando a 4ª lição desse primeiro trimestre de 2026 com o tema A Paternidade Divina. E eu já quero aqui passar com o pastor Rômulo, nós temos o último subponto do tópico 2, nós estamos com o tempo um pouco apertado, mas ainda dá tempo. Vai falar sobre as bênçãos dessa filiação, bênçãos advindas, né? As escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo medo, especialmente o medo do juízo. Não precisamos ter medo de Deus, ele não é uma divindade, um conceito de um Deus que depende de oferendas,
de sacrifícios para que Ele possa me amar e me abençoar. Deus não muda de opinião, seu projeto de salvação é eterno, né? E esse amor sustenta todas as coisas. O amor é o contrário do medo, né? Então, não é religiosidade que traz ao ser humano a segurança da salvação, mas sim o amor do Pai, porque Ele é amor e é Pai, nós não precisamos ter medo. E aqui temos segurança, e aí até passo para o Michel falar sobre as bênçãos da filiação divina. Graças a Deus que a gente não precisa ter medo de Deus, né? Deus não está mudando de opinião, a gente não deixou de ser filho porque não deixou de ser pai. Sim. Parece que essa história de filho que acha que perdeu direito porque errou e saiu, ou o outro acha que tem direito demais porque está em casa e está mais certo que o outro, parece que não combina. O amor de Deus não tem nada a ver com isso, né? Eu mudei de ideia, né? Deus mudou de ideia, né? Ele é um pai, né? Um pai bondoso, né? Um pai bondoso, né? Não deixa de corrigir quando necessário. Sim, né? mas diferente da nossa visão humana de pai, né? Nossos pais podem falhar conosco, né? Mas Deus não falha, né? Em todo o tempo. Ele está cuidando de todas as situações, de todos os momentos, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tem que entender isso, né? Que nós temos alguém para abrir o nosso coração, né? Eu sei que muitas das vezes aqueles que nos assistem, talvez, né? Se encontram em situações que não têm essa afinidade com o seu próprio pai terreno, muitas das vezes, né? E tem dificuldade, muitas das vezes, com os relacionamentos familiares e não consegue se abrir, não consegue se expor e pedir um socorro, pedir uma ajuda. E nós temos um Deus que é Pai, que pode suprir essa necessidade. Mas até não consegue enxergar Deus direito como pai devido a traumas. Pode ter pessoas nos assistindo que tem uma ideia equivocada. Sim. Mas há uma... entre as bênçãos da filiação divina, além de não ter medo, e tudo isso que o Michel está colocando tão bem, citado também pelo pastor Fábio, existe uma segurança da filiação. Sim. Nós somos filhos de Deus, porque Deus os recebeu como filhos. A adoção é uma das bênçãos da salvação. Tem uma linha da psicologia, né? Até minha esposa ela está estudando tudo, que diz que quando você vive sem a ausência da figura paterna, há uma dificuldade de você entender o amor de Deus como pai. Claro. Porque ele não teve essa experiência, né? Mas nós temos que entender que um Deus que sacrifica o seu filho, que se doa, que ele é transcendente, ele não depende de nada, mas ele também é imanente, é próximo, se relaciona, ama, ao ponto de dar o seu filho. Um Deus que encarnou, se fez homem, para que a gente possa ele. Essa é uma relação segura. Então, aqui o evangelista Michel citou aquele texto importante, nada nos separará do amor de Deus. Né? Esse amor é um amor que sustenta nele mesmo, se baseia nele mesmo. Isso traz segurança de filiação. Nós não deixamos de ser filhos porque Deus não deixou de ser pai. Pastor Rômulo, já partindo aqui pelo ponto 3, a experiência do amor do pai, aqui diz, o amor é aperfeiçoado no crente. É o amor de Deus que é aperfeiçoado em nós? É o nosso amor que é aperfeiçoado ou os dois são aperfeiçoados? Ambos, o amor de Deus aperfeiçoa o nosso amor e ressignifica. E esse amor de Deus se aperfeiçoa em nós, que sentido? Ele vai se manifestando, vai se evidenciando na vida. Esse amor de Deus vai sendo percebido, experimentado e ele muda valores, relações. Então, pseudo-formas de amar, né? Amor muito egocêntrico, muito voltado ao prazer, ou em detrimento do outro, ou um amor de troca de benefícios, que são conceitos de amor equivocados. Agora, no verdadeiro amor de Deus, que é um amor que se manifesta pela graça, ele ressignifica o nosso jeito de amar. Não é mais uma troca, não é uma relação meritória, porque quem é que teria dignidade ou qualidade suficiente para ser digno do amor de Deus, né? Quem nunca falhou? Então, o amor se aperfeiçoa, o amor de Deus em nós, no sentido em que ele vai ressignificando, ele vai, num sentido prático, como raízes se aprofundando em nossa existência e vai frutificando na vida, no dia a dia. Agora, esse amor que se aperfeiçoa é uma ação do Espírito e o meio para que ele se dimensione em nós, possa se enraizar e frutificar em nós, é a palavra de Deus. Então o autor cita algo importante aqui, citando o texto da primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 5. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, ou seja, manifesto, percebido, dinamizado. É um amor prático, não apenas conceitual. Nisto conhecemos que estamos nele. Então,
a maior forma da manifestação de Deus não é uma relação doutrinária, é uma relação do amor prático. De tal forma que se não houver amor e obras de amor, a nossa fé ela é morta, né? Porque como é que eu vou amar a uma divindade, o amor dele estar em mim, se eu não amo a quem eu vejo? João chama nessa epístola a gente de mentiroso. Então, ele é um amor que tem frutificação. Aliás, o resumo de toda a lei, de todos os profetas, é um amor a Deus. Eu amo a Deus como prioridade e amando o próximo como a mim mesmo. Então, é um amor percebido. E aí é algo interessante. Ele diz assim, o autor, e se você quiser sublinhar, professor, destacar, não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. E a gente caminha um pouco mais. Bom, se esse amor se manifestou em mim, logo eu tenho um compromisso. Não existe amor sem sacrifício e amor sem comprometimento. Uma das evidências de que eu amo e me sinto amado é a responsabilidade e o compromisso com quem é o objeto do meu amor. Então, se o amor de Deus está em mim, eu também correspondo o meu amor a Deus, estando comprometido com Deus. Você não pode amar alguém sem compromisso. Então, muda a minha relação com o próximo, mas também a minha relação com Deus. E aí vai mais longe, diz, a cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é, citando Lucas 16:10, fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática, eu queria que você sublinhasse a palavra prática, aprofunde a realidade do amor. Não estamos falando de utopia, estamos falando da realidade do amor em nosso coração, citando Tiago. Esse mundo precisa ver o amor de Deus em nós pelo compromisso com Ele e perceber no jeito que amamos pessoas. Amor não é só conceitual, ele tem a ver com atitude, entrega, devoção, é um fruto, é uma ação, um resultado do Espírito em nós que se manifesta de forma prática. Então esse amor se manifesta em amabilidade, em benignidade, em mansidão, em domínio próprio, em paciência, fé, em esperança, né? Então, há atitudes percebíveis. E eu termino dizendo que esse amor aperfeiçoado no crente nos aperfeiçoa no sentido diário. Ele é progressivo, ele vai crescendo em nós, e à medida que meditamos na palavra, lemos a palavra e mantemos contato com o Espírito Santo, ele vai gerando esse fruto do amor e ele vai sendo percebido em nós. É mais de Deus e menos de nós. Menos do ego e mais desse amor benevolente manifesto de Deus entre nós. Glória a Deus. Michel, para a gente fechar aqui a lição de hoje, esse amor aperfeiçoado em nós, ele é a marca do crente, do cristão? Sim. Então, dando sequência, né, que o pastor Rômulo já deu muito bem ênfase aqui, mas essa marca do Filho de Deus, né, a marca do crente, né, em Cristo Jesus, né, aonde nós vamos, nós temos que mostrar essa marca, né? E daí a gente coloca aqui, né, a visibilidade do Deus invisível, né? Como que Deus é revelado aonde nós estamos, né? É através de mim, através de você que está nos assistindo, nós que estamos aqui. É dessa forma que Deus é mostrado diante dessa sociedade, né? Eu sempre costumo dizer na congregação de Santos Dumont, né, que é muito fácil a gente ser crente dentro das quatro paredes da igreja. Põe um terno bonito, uma Bíblia bonita, né, fala bonito, é educado com todo mundo, né, tem a longanimidade com todos, né, o jeito de falar com todos, né, muito bem educado e coisa e tal. Mas quando nós saímos da porta da igreja, do portão para fora, qual é o nosso comportamento? Nós temos a mesma vivência que nós estamos vivendo dentro da igreja no mundo afora, né? Estamos sendo uma marca como filhos de Deus dentro da igreja e outra fora, né? E aqui fica a reflexão. Nós, como crentes, aquilo que nós vivemos dentro da igreja, devemos também viver no nosso dia a dia. E esse dia a dia é na fila do pão, né, comprando lá o pãozinho na panificadora, é no supermercado, é lá no posto de saúde, né, quando demora para atender, e daí às vezes o sangue começa a exaltar um pouquinho, né, e já quer brigar com o atendente, mas daí por causa do colapso da saúde, né, a gente sabe que demora. Então, aonde que nós vamos mostrar,
né, o Deus que é invisível de forma visível, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. E é isso que a lição vai trazer para a gente, né? Ninguém jamais viu Deus, diz o texto, né? Como então o mundo pode conhecê-lo? Através das nossas pessoas, né? Então, quando nós amamos as outras pessoas, quando nós olhamos para os outros, né, com um olhar de amor, né, com empatia, né? Empatia, às vezes a gente coloca, se colocar no lugar do outro, e não é tão simples assim, porque cada dor é uma dor, cada sofrimento é um sofrimento, então dificilmente a gente vai conseguir se colocar na dor do outro, do nosso amado irmão que está passando por uma dificuldade, mas muitas das vezes a gente pode até não ter palavras, mas um abraço fala mais do que 1000 palavras, tô aqui, tamo junto nessa luta, nessa peleja, isso faz toda a diferença. Principalmente na dificuldade. Na dificuldade, né? Porque na bonança é fácil, né? Né? Comer churrasco, tomar um café na casa dos irmãos, isso é tranquilo, né? Todo mundo quer. Mas na hora da dificuldade, na hora que as aflições vêm, né? E nós não estamos imunes a passar por nenhuma delas, é nesse momento que a gente vê realmente quem ama e quem não ama, né? Quem demonstra que é filho de Deus e quem não é. Então, o texto é muito claro nisso, né? No então, perdão também, né? Permita-me dizer, né? Deus ama a gente ao ponto de nos perdoar, né? Sim. Será que nós também amamos nossos inimigos? Porque nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. O próprio Cristo vai dizer, né? Se vocês amarem só quem vos ama, que lucro vocês vão ter? Né? Ame aquele que te persegue, aquele que te calunia. Será que ele te perdoa igual Deus? E outra coisa importante, né? Lembrando aos irmãos que estão acompanhando o nosso programa, já estamos entrando no tópico final, que é fomos amados primeiro. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. Nós amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Sim. Mas não é um amor simples, porque aqui dentro está dizendo, fomos amados no pior estado possível. Deus não amou quando a gente era bom, Ele nos amou quando a gente era ruim, perverso, né? Em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. E aí não tem como explicar esse grande amor de Deus, né? Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, nós éramos pecadores, desgarrados, não merecíamos, mas Ele ainda, além de nos amar, de nos perdoar, como disse o pastor Rômulo, Ele nos fez ser filhos amados. Já imaginou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Maravilha, né? Herança eterna, perdão, justificação, Deus me aceitar, me declarar e me tratar como justo, o Espírito dele habitar em nós, essa adoção. Que amor é esse? Né? Só que ele não é um amor de troca, o amor de Deus não é uma resposta. Ele simplesmente nos amou primeiro. Toda forma de amar que seja um amor saudável, real, genuíno, inclusive é uma consequência do próprio amor de Deus. E essa presença, essa graça comum e esse tato do Criador em nós. Por isso, quando a gente ama, há uma frase aqui, colocada pelo autor, que eu queria citar, que ele diz, é uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Por isso, o amor é um dever, é um compromisso. E é o mínimo de quem tem a consciência de que Deus lhe amou primeiro. Por isso, o amor de Deus é prioritário e o amor de Deus traz gratidão, compromisso, amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estudamos a 4ª lição desse primeiro trimestre de 2026, né? 4ª lição já, hein? Para você ver como o tempo passa. A paternidade divina. Queremos agradecer aqui ao evangelista Michel pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar juntamente com vocês aqui, é um privilégio muito grande. Glória a Deus. Pastor Rômulo Tavares também. Gratidão, estamos aqui para servir, muito obrigado. Que bênção, né? Evangelista Michel, um momento de oração para nós, por gentileza. Amém. Pai querido e eterno, maravilhoso, santo é o teu nome, nós te louvamos, engrandecemos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede poder estar neste momento de adoração ao teu nome, de aprendizado da tua palavra, e entender que o Senhor é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, e que nós outrora estávamos em condições de escravo
E agora, conforme essa lição nos apresenta, não somos mais escravos, mas somos herdeiros, coparticipantes do Teu reino. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, para que esta presença gloriosa continue, Senhor, a cada dia, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que está nos assistindo neste momento, aquele que está sendo alcançado através desse vídeo, que a presença gloriosa, a Tua graça, Senhor, se achegue até essa pessoa, amando primeiramente, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que haja, Senhor, oportunidade de salvação, de transformação, de regeneração, de filiação, Senhor, sobre aqueles que nos assistem e nos acompanham. Senhor, continua conosco, nos abençoando com a Tua presença gloriosa e abençoando, Senhor, este canal, Pai, para a edificação, ó Pai querido, da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao concluir, dizemos: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue conosco ao longo da nossa programação, e na semana que vem vamos estudar a 5ª lição, o Deus Filho. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.